coisa boa estar aqui. E aí, vocês já começaram a costurar as suas colchas? Já escolheram qual dos projetos lhe agrada mais? Agora, se ainda não conhecem os meus projetos de colchas de patchwork, vá agora mesmo até a minha loja Luz Patchwork, conheça todos os projetos e escolha a que mais lhe agrada. Eu, Roberta Luz, escolhi como um dos meus projetos favoritos o Flying Guise. Mas você sabe por quê? Além do Flying Guise ser uma das técnicas mais antigas do patchwork, ela nos remete, sem dúvida, àquelas colchas maravilhosas de retalhos que a gente vê nos filmes e que imediatamente a gente se apaixona. E não é só por isso não. O Flying Guise, além dele ser apaixonante, ele tem duas formas de ser feito. E uma delas é simplesmente mágica, uma delícia de fazer e super rápida. Aí eu pensei, por que não ensinar para vocês uma das técnicas que eu escolhi para desenvolver um dos meus projetos de colchas? E é por isso que eu estou aqui hoje. O projeto que eu estou falando é este daqui. Esse é um dos projetos que estão liberados para você na minha loja Luz Patchwork. Ele vem todo ilustrativo, com fotos coloridas para facilitar o seu entendimento. Além disso, vem todas as medidas para colcha de bebê, colcha de solteiro, colcha de casal, king, queen, além da manta de sofá, que é esta que está materializada aqui atrás, tá? E agora nós vamos fazer um dos blocos. Por que um dos blocos? Porque todos os blocos são iguais, eles se repetem. Então eu vou ensinar para vocês o bloco Flying Guise dessa forma fácil, rápida e mágica que eu acabei de falar. Então agora vou passar para vocês as medidas e os materiais necessários. Para a gente fazer um bloco Flying Guise como esse que eu acabei de mostrar, nós vamos precisar de 2 tecidos. Eu escolhi esses 2 tecidos aqui, tá? E o tamanho final do bloco é 31 por 31, quer dizer 30 centímetros mais 1 centímetro de margem. Para fazer esse bloco, nós vamos precisar de 2 quadrados de 18 por 18 de um dos tecidos. Esses quadrados vão resultar esses triângulos maiores aqui. E vamos precisar do outro tecido de 8 quadrados na medida de 9,5 por 9,5. E eles vão se transformar nesses triângulos laterais que estão aqui. Então, agora vamos ao corte. Agora que nós já estamos com tudo cortado, nós vamos partir para a montagem do bloco. Então, aqui estão os 2 quadrados maiores, de 18 por 18, eu escolhi o xadrezinho. A gente tem um certo preconceito em fazer técnicas com tecido xadrez, mas é só ter cuidado na hora do corte. E escolhi essas florzinhas para os quadrados menores. Apenas isso vão resultar nesses 8 Flying Guises. Vão contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só com isso daqui. E a próxima etapa será riscar os quadrados menores. Os maiores vão permanecer da forma que estão. De que forma que nós vamos riscar? Dessa forma que está aqui. Eu risquei uma diagonal, fiz uma margem de meio centímetro de um lado da diagonal e outra margem de meio centímetro do outro lado da diagonal. Então eu vou posicionar na diagonal do quadrado de 9,5 e vou riscar. Eu risco do centro para fora para evitar que ele venha e embole, tá? Então, do centro para lá, do centro para cá. Feita a diagonal, eu vou encostar a minha margem nesse risco que eu acabei de fazer, de forma que
eu quase não esteja enxergando o meu risco. E aí vou fazer novamente outro risco. Então já temos diagonal e uma margem. Agora eu vou fazer a margem para o outro lado da diagonal da mesma forma. E isso eu vou repetir com todos os 8 quadradinhos de 9,5. Então, já estão todos riscadinhos. Vão 4 para este quadrado aqui e 4 para este quadrado aqui. E aí, a próxima etapa será a costura. Nós vamos pegar o quadrado de 18 centímetros, vamos colocar um dos quadrados menores neste cantinho esquerdo, bem alinhado dessa forma aqui. O meu risco da diagonal e das margens está apontando para lá e não para a direita, tá certo? Então, coloquei o primeiro quadradinho, agora eu vou pegar o segundo e vou colocar no canto oposto do quadrado, bem alinhado, dessa forma aqui. Vou alfinetar, porque eles não podem, em hipótese alguma, sair do lugar. Então, vou alfinetar. Então, eu já alfinetei os 2 quadrados, vou deixar da forma que eu comecei para não confundir, tá? Coloquei 2 alfinetinhos nesse e 2 nesse. Prestem atenção na margem, nas 2 margens e no risco da diagonal. Eles estão se encontrando aqui. Isso é muito importante, eles têm que estar alinhados, não pode estar assim. Ok? Então, um está encontrando com o outro e a pontinha desse quadrado está em cima desse quadrado aqui. Isso tá certo, isso tem que acontecer, ok? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa neste quadrado aqui, repetir o mesmo processo e vamos para a máquina para a gente costurar. E aí, aonde que nós vamos costurar? Nós vamos costurar nas 2 margens, ou seja, aqui e aqui. Não é para costurar na diagonal, tá? São nas 2 margens. Bora costurar. Já estamos aqui com tudo costuradinho nas 2 margens, exatamente em cima do risco feito, o quadradinho pequeno em cima do quadrado maior, direito com direito. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar a diagonal como se fosse uma diagonal só. Então vamos pegar a régua, posicionar firme na diagonal e vamos cortar. Com as diagonais cortadas, nós vamos ter como resultado 4 peças como esta que está aqui. Então, tem um triângulo maior e 2 triângulos menores sobrepostos. E aí nós vamos para o ferro e vamos passar esses triângulos dessa forma aqui. E aí é o que a gente chama de formato de coração. Nós vamos ter 4 corações desta forma aqui. Já temos agora os 4 corações prontos, passados. Só para a gente recapitular, um quadrado grande e 4 quadrados pequenos se transformaram em 2 corações. E aí, restaram para nós 2 corações pequenos para este lado de cá e 2 corações pequenos para este lado de cá. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um coração, vamos pegar um quadrado pequeno, que também já está riscado da mesma forma dos anteriores, e vamos posicionar na outra pontinha do quadrado, desta forma aqui, também de cabeça para baixo. Vamos alfinetar para não correr o risco de sair do lugar e vamos voltar na máquina e costurar. Aonde nós vamos costurar? Novamente nas 2 margens riscadas e não
na diagonal. E aí nós vamos fazer isso com os 4 corações e com os 4 quadradinhos que nos restaram. Costuramos então os últimos quadrados menores dos 2 lados da diagonal. Esta pontinha aqui que fica para fora, ela fica mesmo, ela passa um lado por cima deste triângulo e o outro lado por cima deste. Não está errado, isso acontece mesmo, está certo. A gente precisa dessa sobreposição e dessa sobra dessa pontinha deste quadrado aqui, ok? E agora, depois de todos costurados, o que nós vamos fazer? Vamos cortar novamente na diagonal. Posicionar firme na diagonal, como da outra vez. Cortamos todos da mesma forma e cada coraçãozinho vai dar origem a 2 flying giz. O resultado é isso daqui, que na hora que a gente for pro ferro e passar, a mágica aconteceu e o flying giz está pronto. E agora que nós já estamos com a nossa turminha de gansos prontinha, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar o bloco. E aí você vai escolher a forma que você desejar para posicionar. Eu vou seguir o meu projeto para montar o meu bloco, porque daqui vai sair uma almofada que vai combinar com a minha manta de sofá. Então, eu vou seguir o projeto, vou seguir o desenho para montagem. Então, eu vou colocar 2 nessa posição. Os outros 2 eu vou colocar na mesma posição e vou dar um giro de 90 graus. Os próximos vou repetir a posição anterior e vou novamente dar um giro de 90 graus. E os 2 últimos vou repetir a posição anterior e para finalizar dar o último giro de 90 graus. E aí nós temos como resultado um bloco prontinho, aliás, quase pronto, porque agora nós vamos costurar. E eu vou mostrar como que nós vamos costurar. Emendar esses 2 pares, esses 2 aqui, esses 2 e esses 2. Feito isso, vou juntar esses 2 pares um com o outro, esses 2 da mesma forma. E aí eu tenho essa filinha pronta e essa filinha pronta também e vou unir uma com a outra. E aqui está o nosso bloco prontinho, lindo, fácil e rápido. Agora uma curiosidade para você. Sabia que o voo do ganso, flying giz, o nome tem uma historinha? Dizem que os gansos, eles não gostam de voar sozinhos, eles vivem em bandos. E aí, quando um ganso voa, ele bate a asa, formando um vácuo para o próximo ganso voar e vir atrás dele. Então, eles voam em forma de V. E essa técnica, a imagem dessa técnica, reflete a figura que representa o ganso voando. Aliás, que representam os gansos voando. Então, convido você a ir lá na minha loja, conhecer com maiores detalhes todos os projetos que já estão lançados e disponíveis para você. Hoje nós aprendemos o flying giz, que faz parte de um dos projetos. E aí aproveitem também para conhecer os kits que já estão disponíveis para você. No caso deste daqui, é exatamente idêntico a essa manta que está aqui atrás. Te espero lá, www.luzpatchwork.com.br. Muito obrigada por vocês estarem comigo até agora e até a próxima. Ah, já ia me esquecendo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Quem não deixou o meu joinha, deixe agora. E te espero
espero na próxima. Beijos de luz!